Vamos lá? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. E que nós possamos ter sempre esses momentos de reflexão, tá? Eu vou pedir licença um pouquinho para vocês, que eu vou fechar a porta. Meu pai deixou aberta. Essas coisas, né? Fica em casa, a gente até se arruma para fazer, mas assim, sempre acontece alguma coisa que sai do script. Mas é muito bom estar com vocês aqui e para esse momento que é tão importante para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa fé e assim também o entendimento de nós mesmos. Então, eu gostaria de iniciar este evangelho lembrando que a nossa casa, ela está fechada, mas o nosso coração, os nossos trabalhos de vibração, de evangelhos, eles permanecem ativos. Nós continuamos trabalhando e acreditamos também que essa pandemia veio para que cada um de nós possa perceber o potencial de fé que todos nós temos, né? A fé não está nos templos, nas casas espíritas, onde quer que seja. A fé está dentro de nós. E este momento que nós estamos vivenciando, essa experiência pandêmica, vem para fazer com que a gente tenha essa reflexão e descubra em nós essa capacidade de fortalecer a nossa fé. Então, quando a gente vem aqui trazer uma palavra do Evangelho, um momento de reflexão, é sempre com esse objetivo, de que nós nos mantenhamos conectados e desta forma vamos fortalecendo a nossa própria fé e construindo a nossa fé de modo a nos sentirmos seguros, né? E confiantes na presença de Deus através da espiritualidade. Então vamos com muita serenidade e alegria, né? Com muita alegria nós vamos convidando aos nossos mentores, aos dirigentes espirituais dessa tarefa que é realizada na nossa casa Espírita Amor e Paz. Nós vamos então nos unindo a esses irmãos abnegados que tanto nos inspiram, nos amparam, e vamos todos juntos agradecer por essa valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos humildemente que nos envolva na sua infinita sabedoria, para que possamos ter a melhor compreensão das orientações que iremos receber, e que o teu amor possa fortalecer em cada um de nós a boa vontade da prática desses ensinamentos no nosso dia a dia. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E hoje nós fomos convidados a refletir sobre a afabilidade e a doçura. É uma lição que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, e quem traz essa mensagem é Lázaro. Lázaro foi uma pessoa que amava, somos espíritos. Ele é um cara que ama Jesus e viveu a época em que Jesus viveu aqui entre nós, né? Ele era irmão da Marta e de Maria, né? Eles moravam ali em Betânia, que era uma cidade que ficava no caminho entre Jericó e Jerusalém. Então, toda vez que Jesus estava naquelas imediações, ele passava por lá, visitava todo mundo. Eu imagino a alegria que não devia ser, né? E foi ele que foi ressuscitado, né? De um estado letárgico. Porém, na época, nós não conhecíamos esse nome e nem sabíamos dessa possibilidade de não morrermos efetivamente, né? E assim, Lázaro tem essa é uma das passagens bíblicas
que consta que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Mas é que Jesus era o cara, né? É o cara, é médico, psicólogo, advogado, inteligente e sabe perfeitamente de como é que a gente funciona. Então ele fez lá a sua tarefa, né? E assim trouxe à vida o Lázaro que estava adormecido, digamos assim. Pois é, e Lázaro, nesse item, ele fala sobre a afabilidade e a doçura. E o que nos chama a atenção, especialmente neste momento pandêmico, como dizíamos no início, é que nós fomos convidados, né? Essa pandemia também nos traz o convite de permanecermos em casa, né? Não é um convite, é uma ordem, vamos combinar. É uma ordem, fique em casa. E quando a gente fica em casa com quem? Tem algumas pessoas que felizmente ou infelizmente, ou de acordo com a necessidade de cada um, vivem sozinhas, né, e conseguem ficar em seus espaços. Mas tem aquelas pessoas que vivem em famílias, né, pai, mãe ou filho, irmãos, enfim, e que fomos obrigados a essa convivência mais estreita, né? Fomos obrigados a essa convivência mais estreita. E o convite qual é? Do desenvolver dessa afabilidade e da doçura nessa intimidade no nosso lar. Porque o que acontece? É muito fácil, é muito mais simples a gente ser afável e doce com as pessoas que estão do lado de fora da nossa casa, né? A gente consegue ser educado, a gente consegue sorrir com mais facilidade, a gente consegue inclusive praticar a caridade, né? Com mais facilidade. Agora, as pessoas que convivem conosco, como nós temos opiniões a respeito dessas pessoas, né? Então, nós bloqueamos essa possibilidade de também sermos afáveis e dóceis, né? Eu diria que a afabilidade, ela é a tolerância em ação, a afabilidade, a educação, a cortesia, né? Em ação. Assim como a doçura é a brandura, né? Quando a gente fala em brandura, a gente pensa em paciência, em ouvir, né? Em respeito. E o convite que essa lição nos faz neste momento específico é muito valioso, porque todos nós estamos vivenciando essa experiência de termos de ficar com pessoas na nossa casa, na intimidade da nossa casa, no nosso lar, né? E mesmo aqueles que vivem sozinhos, eu estava pensando agora neste momento, também tem a necessidade ou também tem recebe o convite do cuidado, né? Ou com o seu mais velho, ou com a sua irmã que está em outro país, e aí é onde as pessoas têm conversado mais e faz videochamada, né? Nós estamos de alguma maneira nos aproximando mais. Essa pandemia, ela trouxe também essa possibilidade de nos percebermos carentes de pai, de mãe, de irmão, de tia, né? Quando, sem pandemia, a gente dizia, eu não vejo a hora que fulano vai embora de casa, né? A pessoa vinha fazer uma visita e a gente, já deu, já falou bastante, já contou todas as histórias, agora eu quero ficar sozinho. E essa pandemia não tem feito com que a gente se volte para essa carência, né? Todos nós estamos carentes de abraço, estamos carentes de conversa, né? Carentes de presença. E
Essa lição, a afabilidade, a doçura, faz com que a gente reflita no quanto nós estávamos afastados dessas virtudes, né? Porque eu digo afastados dessas virtudes no que se refere aos nossos companheiros de jornada, né? Com relação aos nossos familiares. Porque lá fora, é claro, a gente quer mais ser educado, ser cortês, para sermos aceitos, né? Então a gente faz o possível para ser aquela pessoa boazinha. Mas nessas a gente acaba sendo um pouco hipócrita, né? Porque lá fora a gente consegue agir de uma maneira. E dentro de casa a gente já meio que encontra um bloqueio, né? Pela própria leitura que a gente faz daquela pessoa que está convivendo conosco. Agora, vem a pandemia e fala, fique em casa. E aí você tem de ficar em casa com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, marido, namorado, enfim. Aí a gente tem de ficar em casa. E a gente vai querer ficar nessa luta, nessa briga, né? Discutindo, sem educação. Aí é que está o aprendizado, a grande lição, né? A gente começa a perceber que é possível sim exercitar essas virtudes, sermos afáveis e doces também com as pessoas que estão conosco. É possível sim, porque a partir dessa ação de sermos dóceis, cortês, educados com o outro, nós já iniciamos um processo de tolerar a limitação ou a dificuldade do outro, assim como nós também vamos percebendo que nós também precisamos de paciência, de tolerância e de perdão. E a gente descobre que a melhor maneira da gente conseguir com que o outro tenha esse olhar, esse cuidado conosco, é partindo da gente, a gente dando exemplo, né? Para que o outro também possa vir e nos acolher de maneira respeitosa, educada, né? Nós passamos a nos ouvir mais, né? A prestar mais atenção na necessidade do outro. E afabilidade e doçura são virtudes que nós possuímos, e ela vem da própria benevolência, né? Do próprio bem que nós podemos praticar em nosso benefício, por nós e por aqueles que conosco caminham. E a gente vê que quando a gente coloca em prática essa afabilidade e doçura, nós percebemos que até mesmo o nosso caminhar se torna mais tranquilo, mais ameno, né? A mansuetude, não por acaso, essa lição, ela está no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque é bem isso, né? Nós ficamos mais felizes quando a gente consegue perceber que o ideal é não ter razão, é ser feliz, né? Às vezes a gente fica naquela discussão, naquele embate, perde as estribeiras, perde a educação, perde o respeito, aí fica aquele clima pesado, a gente, né, acaba ficando de cara feia um com o outro, e nesses tempos, principalmente, nós estamos precisando de paz, né? A gente está precisando de paz, cultivar a paz. E essa paz, ela provém aqui do interior da nossa vontade, em querermos permanecer em paz. É preciso essa paz, até para que a gente tenha uma melhor compreensão de todas essas experiências aí que a pandemia termina por nos trazer, né? Nós estamos vivenciando, estamos presenciando dificuldades, separações
separações por conta de desencarnes, e nós temos aquela sensação de vulnerabilidade, ou seja, não depende de nós, né? Não depende de nós, estamos todos sujeitos a enfrentarmos de alguma maneira essa situação. E essa sensação de vulnerabilidade muitas vezes nos traz o quê? Insegurança, temor, né? Daí a necessidade do cultivo da paz, do respirar fundo, de se perceber, né? Como espírito em evolução. Nós somos espíritos em evolução. E nós estamos aqui, neste momento, neste planeta, colaborando com o progresso do planeta também. Nós somos co-criadores. Então, para a gente se colocar nessa posição de co-criador, de também um obreiro, um tarefeiro, é necessário que a gente tenha a paz, né? Que sejamos mansos para poder aceitar aquilo que a gente não consegue resolver, que não depende de nós, mas principalmente em paz, mansos, pacíficos, nós conseguimos perceber toda a nossa capacidade em lidar com qualquer situação que surja no nosso caminho, na nossa vida. Não por acaso nós estamos aqui encarnados neste momento, não por acaso nós estamos aqui encarnados com essas pessoas que convivem conosco. E não por acaso o convite é para que sejamos afáveis, doces, ou seja, tolerantes e brandos na intimidade da nossa casa, do nosso lar. Lá fora é muito fácil mesmo, é bem mais fácil, não resta dúvida. Mas nós não estamos por acaso com essas pessoas que nós convivemos dentro de casa. Então, esses seres são os nossos verdadeiros instrumentos de tarefa no que se refere ao desenvolvimento das nossas virtudes. Então, o treino, vamos traduzir, a gente tem mais é que treinar com essas pessoas que estão conosco, que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Ou que faz parte da nossa família consanguínea, ou que faz parte daquela família que a gente escolheu, mas nós temos essa condição, porque se não tivéssemos essa condição, essa capacidade, não estaríamos aqui e não sentiríamos, né? E não teríamos nem condições de desenvolver a afabilidade, ou a mansuetude, ou a paz, ou a doçura, enfim, nós não teríamos condições de desenvolver nem lá fora, se não estivesse dentro de nós. Agora, o cuidado que nós precisamos ter é não deixar que essa virtude, né, tão favorável, que nos favorece, que beneficia o nosso processo evolutivo, é não permitir que ela, de repente, se cubra com a máscara da hipocrisia, né? É imprescindível que a gente se empodere dessa nossa capacidade de sermos afáveis, né? E comecemos no mínimo a pensar, nossa, eu consegui tolerar o desaforo do vizinho, né? Não quis dizer, agora entro dentro de casa e saio chutando o pau da barraca, por qualquer motivo eu acabo me irritando, e daí eu digo, mas a culpa é da pandemia, é porque a gente fica com medo, anda no metrô, anda no ônibus, ou anda no carro, enfim, ou foi ao mercado. A gente sempre arruma uma justificativa, e o que é pior, né? Essa justificativa é dentro de coisas que nós precisamos realizar. Aí a gente fica justificando, tipo, me irritei porque eu estou dentro do mercado. Aí chego em casa,
fico brava porque deixaram a louça na pia, né? Então fica aquela somatória de irritação por coisas que acontecem todos os dias e que são necessárias que você vai fazer, né? Tipo, há a necessidade de ir ao mercado? Sim. Então vamos dar graças a Deus que ainda temos condições de ir ao mercado, né? Que ainda temos dinheiro para poder comprar aquilo que venha nos satisfazer, nos sustentar. Vamos agradecer a casa que nós ainda temos, né? Vamos agradecer aquela pessoa que está conosco, nos fazendo companhia, né? E que de alguma maneira colabora conosco, né? Colabora na hora da gente precisar de um ombro, ou da gente precisar de uma mão para carregar a sacola quando vem da feira. Então, eu acredito que se cada um de nós fizer uma reflexão a respeito dessa possibilidade que todos nós temos de sermos afáveis, de sermos educados, de sermos mais dóceis, de sermos brandos, pacíficos, aonde quer que estejamos, eu tenho absoluta certeza que a gente vai perceber que todos os caminhos que a gente escolha, né? Ou a educação, a brandura, esses caminhos da paz é que vão nos beneficiar, tá? Para que a gente consiga vivenciar toda e qualquer experiência que se apresente na nossa vida de espíritos em evolução. Tem uma fala aqui do Lázaro, né? E ele diz assim: não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, fica muito, muito claro para mim, hoje, né, nesta noite, essa reflexão a respeito da nossa capacidade em buscarmos esse estado de paz, de passividade. Só depende de nós e de mais ninguém, né? Isso fica muito, muito claro, que é um benefício muito grande, até mesmo no que se refere a nos mantermos otimistas, a fortalecer a fé, a esperança e termos essa coragem, né, de todos os dias agradecermos pelo dia, agradecermos por tudo o que nos cerca, pelas nossas próprias conquistas, pela misericórdia de Deus. Eu percebo que, lendo, né, essa passagem de Lázaro aqui, fica muito claro o quanto depende de nós essa brandura, né? O quanto é importante que a gente desenvolva essa afabilidade, essa doçura por nós, né? Para que aqueles que caminham conosco percebam, né? Ou também possam se beneficiar desse nosso estado de ânimo, né? Ânimo em sermos mais amáveis, mais educados, mais brandos com aqueles que caminham conosco. A gente sabe, tem no livro Coragem, são vários espíritos, a lição 23, que fala sobre na intimidade do lar. E aí ele fala daquela parábola do bom samaritano, sabe? Aquele samaritano que encontra um cidadão no meio do caminho, e ele pega esse cidadão e leva para
para que ele seja cuidado, leva para uma hospedagem, enfim, ele cuida do cidadão sem querer saber o que foi que aconteceu, o que deixou de acontecer, quem era ele, quem não era, ele cuida até ele ficar legal, ok. E aí, o espírito que passa essa mensagem, ele lembra que é muito mais tranquilo para nós termos essas atitudes de benevolência, de caridade ou generosidade com quem a gente não conhece, do que com aqueles que estão dentro de casa, né? E aí a gente pensa nessa mensagem de Lázaro sobre a afabilidade e a doçura, a gente percebe o quanto é importante nós termos esse cuidado com essas pessoas que caminham conosco, porque são essas pessoas os nossos verdadeiros instrumentos na tarefa de desenvolvermos as nossas virtudes. Eu acredito que cada um de nós há de ter sempre uma interpretação ou acrescentar, obviamente, muita coisa a essa mensagem de Lázaro, né? Mas que nesta noite a gente procure olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos e percebermos que a nossa felicidade, o nosso o nosso bom ânimo, né, depende única e exclusivamente de nós. A paz não está do lado de fora, tá? A paz não é minha mãe, não é minha irmã, meu irmão, meu marido, não são essas pessoas que vão me trazer a paz. A paz é uma tarefa, é um exercício diário, né? É aquele momento da gente perceber que a gente está se desequilibrando, a gente fala, opa, deixa eu dar uma segurada, e porque eu preciso dessa paz para que eu possa trabalhar, né? Viver melhor. E só depende de nós, né? Que a gente então seja aí afável e doces conosco, e depois com o nosso próximo, porque é isso que fala o mandamento, né? Amar a Deus, amar a nós, como amar ao próximo como a nós mesmos. É isso, gente. É simples assim. Não é impossível. É difícil? É, mas não é impossível, não. Então vamos agradecer ao Pai pela oportunidade da vida e vamos nos colocando à disposição neste momento da espiritualidade que nos envolve, que com certeza está ao lado de cada um de nós, nos inspirando, nos conduzindo num estado de ânimo mais otimista, mais esperançoso e cheio, carregado, abundante de fé. Então vamos nos envolvendo com essas energias benéficas que são derramadas do alto através do nosso coronário, da nossa cabeça. Vai envolvendo todo o nosso corpo físico e perispiritual. E essas energias, elas vão passando por todos os nossos centros de força, serenando, tranquilizando, vão estacionando naqueles pontos onde mais nos sentimos incomodados e nos envolve até os pés. Vamos respirando profundamente e rogar ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe neste roteiro de vibrações, aonde convidamos a todos a mentalizarmos o nosso planeta Terra, a nossa escola, essa imensa bola azul, recebendo do alto energias de misericórdia, de piedade, de paz. E essas energias vêm do nosso Criador e envolve a todos nós, encarnados e desencarnados, fortalecendo em cada um de nós a boa vontade da prática dos ensinamentos do nosso Pai no nosso dia a dia.
Pedimos, Pai, especialmente por aqueles que estão à frente desta batalha, os profissionais da saúde. Fortaleça-lhes o bom ânimo, proteja-os, Senhor, console os seus corações, protegei os seus familiares, para que eles possam permanecer à frente dessa batalha. Da mesma forma, pedimos pelos dirigentes encarnados deste planeta, presidentes, reis, rainhas, enfim, todos aqueles que têm essa valiosa missão de administrar nações, que eles possam fazê-lo com justiça, com dignidade, com honestidade, principalmente com muito amor. Porque não por acaso eles têm essa missão. Nós vamos mentalizando essas energias, envolvendo a todos os habitantes deste planeta, atendendo a cada um de acordo com a sua necessidade. E as nossas rogativas são elevadas, depositadas nas mãos do nosso Pai, que vela por cada um de nós e que compreende as nossas necessidades. Que assim seja, graças a Deus, nós te pedimos, Pai, humildemente, que a tua sabedoria e misericórdia nos envolva agora e sempre. Que a tua piedade, Senhor, esteja sempre ao alcance das nossas necessidades. Que o teu amor e a tua bondade fortaleça em cada um de nós a boa vontade de perseverarmos no nosso processo de evolução, através da reflexão, principalmente através do exercício das nossas virtudes. Fortaleça, Senhor, em cada um de nós o bom ânimo, para que possamos fazer a nossa parte de acordo com a tua vontade. Abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um.